Queridos, nós queremos nesse momento convidar o reverendo Marco Antônio Bongrates, por favor, pastor. O reverendo Marco Antônio Bongrates já é bastante conhecido da nossa igreja, é um dos pastores da Igreja Presbiteriana Nacional, nossa igreja mãe, e hoje está conosco para proclamar a palavra do Senhor, a mensagem santa da palavra do Senhor, e também fazer um desafio à igreja do projeto Ponte Social. Então, com o nosso coração aberto, nós vamos orar agora ao Senhor, pedindo sua bênção sobre seu servo, como sempre tem feito, e que o Senhor possa falar ao seu coração de maneira apropriada nessa manhã. Amém? Obrigado, pastor, pela sua presença. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, obrigado por tua graça tão grande que se manifesta. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Paizinho, nós queremos apresentar-te o teu servo, pastor Marco Antônio Bongrates, pedindo que o Senhor o use como tem feito tantas vezes, Senhor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, ministrar, Senhor, de maneira apropriada à tua igreja, aquilo que precisamos ouvir nessa manhã. Aquilo que tu já falaste ao coração do teu servo, aquilo, Senhor, que tu já incomodaste o teu servo, Pai. Então, dá-lhe, Senhor, a autoridade para a proclamação da palavra nesse momento. Usa-o. É assim que nós oramos, conscientes da tua bênção, conscientes, ó Pai, do teu amor por nós. Oramos no nome preciosíssimo de Jesus. Amém. Amém. Querida igreja, bom dia a todos. Que a graça, a paz do nosso Senhor seja com a sua vida e com a sua casa. Amém, queridos? Um prazer muito grande poder estar de volta aqui com os irmãos. É sempre uma alegria muito grande quando nós temos essa honra e esse privilégio de ocupar o púlpito aqui da Igreja de Brasília e trazer a palavra do Senhor aos nossos irmãos. E hoje nós temos realmente uma mensagem muito específica, que eu espero que edifique a sua vida, desafie o seu coração, pois é uma mensagem, é uma palavra do nosso Deus. Eu quero convidar a sua atenção, então, agora para o texto sagrado, em Gálatas, capítulo 2, nos versos de número 6 até 10. Gálatas 2, de 6 a 10. Por favor. Gálatas 2, de 6 a 10, a palavra de Deus nos diz: E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Eu convido a igreja para lermos juntos o verso de número 10. Leiamos. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Meus irmãos, nós já oramos, estamos na dependência do Espírito Santo do Senhor, para que Ele nos instrua, fale ao nosso coração através da passagem que lemos e outras que iremos ler oportunamente, mas o texto lido e relido com os irmãos fala de lembrança, de memória. E essa manhã é uma manhã de memória para a igreja, de memorial para a igreja. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que para nós é um memorial, uma lembrança
do sacrifício de Jesus, mas que vai além para nós do memorial, é também um meio de graça. O Senhor se faz presente para abençoar a sua vida, fortalecer a sua fé por meio do sacramento da ceia do Senhor. Mas naquela última semana da vida de Jesus, quando ele instituiu a ceia, esta ceia que nós vamos celebrar em obediência às palavras do Senhor, ele também tratou de um tema que naquele momento ele recomendou que ele fosse colocado de lado, dada a importância do que estava para acontecer na vida de Jesus. Mas de uma forma, deixando de lado, foi o tema da pobreza. E eu gostaria de, nessa manhã, dizer aos irmãos e trazer à reflexão dos irmãos a responsabilidade que a Escritura nos dá, a cada um de nós que somos filhos de Deus, servos de Deus, para com os pobres. Qual é a responsabilidade? Nós somos instados pela palavra do Senhor a não nos esquecermos dos pobres, daqueles que estão em condições bem mais desfavorecidas do que nós. É dever cristão nos lembrarmos dos pobres. E eu quero fazer com os irmãos, propor aqui uma viagem pela história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, chegando até o Novo, finalmente, sobre como essa questão foi encarada no meio do povo de Deus. Nós vamos começar por volta do ano 1500 a.C., quando Moisés recebe de Deus a lei. A aliança de Deus, ela é renovada, aquela aliança que havia sido feita com Abraão, ela agora é renovada com Moisés, e o elemento novo que vem à tona agora na aliança é exatamente a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil. Israel agora estava sendo configurado como uma nação de fato, aguardando só mais um pouco para depois receber a terra, mas eles receberam toda essa orientação da palavra do Senhor. E quando Deus dá essa lei por meio de Moisés, o Senhor lembra a Israel que eles haviam sido escravos e pobres, muito pobres. Escravo não tem nada, escravo não tem direito à propriedade privada. E então ele diz, por causa desta experiência de vocês no Egito, sejam solidários com os pobres. E não há como descrever a ênfase divina nessa questão, em outras palavras, senão aquelas que o Senhor mesmo deu a Moisés. Eu vou ler aos irmãos em Deuteronômio 15, de 7 a 11, o Senhor diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, para que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado, livremente lhe darás. E não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoarás o Senhor teu Deus em toda obra e em tudo o que empreenderes, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Antes de nós prosseguirmos, eu vou pedir ao nosso irmão Cláudio, não é isso, na mesa? Para a gente começar a projeção, Cláudio. Muito bem. Bom, aqui está o texto bíblico que nós lemos, né? Uma parte dele, no versículo Gálatas 2, verso 10, ele fica aí por um tempo, depois a gente prossegue. Muito bem, irmãos, então eu acabei de ler a ordenança do Senhor no Sinai, quando ele reúne o seu povo, e naquele período tão marcante da história de Israel, Deus dá a lei a Israel e define claramente qual deve ser a responsabilidade do seu povo para com os pobres no meio da nação. Agora nós vamos dar um salto de 500 anos, chegamos por volta do ano 1000 antes
de Cristo, na época da monarquia instituída já, Saul, Davi, chegamos a Salomão. Aqueles 500 anos de influência da lei moldaram realmente os valores da nação, e Salomão, do alto da sabedoria que Deus lhe deu, abordou por mais de uma dezena de vezes, nos seus escritos poéticos, a questão da pobreza. E ele diz, então, quando escreve, por exemplo, o livro de Provérbios, ele está querendo ensinar os jovens da corte como deve ser a vida, como viver certo, como viver como povo de Deus. E neste estabelecimento de uma vida ordenada de acordo com a vontade de Deus, o tema da pobreza, mais uma vez, é tratado. Alguns exemplos em Provérbios. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. A indiferença para com a pobreza é uma característica de um coração endurecido e que ainda não foi alcançado pela graça do Senhor. E Salomão estabelece o motivo básico pelo qual nós devemos, como cristãos, conhecedores da palavra de Deus, nos atentarmos para os desfavorecidos. Ele diz que o rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Por sermos criaturas divinas, pobres e ricos, e quaisquer outras distinções que quisermos traçar na humanidade, mas estamos todos igualados na condição de criaturas de Deus, e isso deveria nos fazer, então, ser solidários com aqueles que passam por dificuldades. Na época da monarquia também foi um período intenso de atividade profética. Muitos profetas se levantaram para trazer o povo de Deus de volta à palavra do Senhor, ao culto que lhe agrada, à vida em sociedade, em comunidade, como povo de Deus, se destacando e se diferenciando de todas as outras nações. E os profetas falaram da pobreza, e nos pesa o coração e nos traz grande responsabilidade o fato de que eles trataram do tema da pobreza quando tratavam do culto. Isso que nós estamos fazendo aqui agora. E o profeta Isaías, por exemplo, ele diz que o culto do povo de Deus estava sendo recusado pelo Senhor, apesar de toda a formalidade do culto, ou de toda a liturgia do culto obedecer, pelo menos aparentemente, aquilo que agradava a Deus, mas fora do culto, o culto estava sendo comprometido, especialmente no que diz respeito aos pobres em Israel. E o profeta diz no capítulo 1, Isaías: quando virdes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus atos? Quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. E por que Deus estava assim, com tanta repulsa ao culto em Israel? Ele diz o seguinte: quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Mas que mal é esse? O verso 17 diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Veja então que o que estava comprometendo o culto em Israel era a indiferença, e mais do que a indiferença, até a má fé e o prejuízo em relação aos pobres, aos órfãos e às viúvas. Um dos 100 livros, pelo menos foi considerado um dos 100 livros religiosos de maior impacto no século XX, foi escrito por Ronald Sider, e o nome do livro é Cristãos Ricos em Tempos de Fome. Nesse livro, Sider diz o seguinte: a idolatria no culto e os maus tratos para com os pobres foram as causas dos exílios na Síria e na Babilônia da nação de Israel, dividida em 2 reinos. Deus está ao lado dos pobres para defendê-los, e devemos ombrear com o Senhor nessa defesa, como seus instrumentos, como filhos semelhantes ao Pai. Não é surpreendente, meus irmãos? A gente acha que o exílio das 10 tribos para a Síria, das 2 tribos do norte, das 2 tribos do sul
para a Babilônia foi provocada pela idolatria, simplesmente. E quando você vai ao texto bíblico, acabamos de ler, percebemos que foi não só isso, mas é aquilo que é sintomático. Quando a gente serve a outros deuses, o nosso coração vai se endurecendo para com Deus e para com o próximo. E Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Com muita facilidade, nós estabelecemos ídolos, mesmo nós, evangélicos, presbiterianos, nós podemos estar idolatrando o marido, a esposa, os filhos, o trabalho, o culto ao corpo, o lazer, as viagens, a vida boa. Tudo isso pode se constituir em ídolos. Geralmente são as melhores coisas da vida que nós tendemos a distorcer e torná-las em ídolos no nosso coração. E o nosso coração se afasta de Deus e se afasta do próximo e das suas necessidades. E por 400 anos, os profetas silenciaram. E nós chegamos ao Novo Testamento. E Jesus vai tratar do tema da pobreza. Ele não se furta a tratar desse tema. Aquele episódio, na última semana da vida dele, é muito impactante, muito conhecido. Quando Maria de Betânia, ela unge os pés e a cabeça de Jesus, ela é repreendida pelos apóstolos, liderados neste episódio por Judas, porque Judas diz que todo aquele dinheiro poderia ser vendido, e era muito dinheiro realmente, e dado aos pobres. Veja só, Judas solidário com os pobres. A gente sabe que foi uma grande farsa, ele era dessa corrupção toda que nós estamos vendo no nosso país, ele seria um bom professor para essa turma que está aí se corrompendo no nosso país. Ele tinha interesse no dinheiro. Mas Jesus, então, estabelece o ponto dele em relação à pobreza. Ele diz, os pobres vocês sempre terão com vocês. O que ele quis dizer com isso? Não se importem com os pobres? Não, se importem sempre com os pobres, mas neste momento há uma necessidade maior. Há um motivo maior que justifica que Maria tenha feito o que ela fez, e ela fez uma ação nobilíssima, e ela está demonstrando como é que alguém deve responder ao Evangelho. Deus nos amou, então a gente ama o Senhor. E ela demonstrou o seu amor para com o Senhor, e oportunamente nós vamos demonstrar também para com o nosso próximo. Jesus redefiniu, inclusive, na parábola do samaritano, quem é o nosso próximo. Todo aquele que for necessitado e que estiver ao nosso alcance, o ajudá-lo. Mas nós vemos que essa visão que vem do Antigo Testamento, que Jesus reitera, ela vai alcançar também os discípulos de Jesus. E a prova, o episódio mais evidente disso, acontece na vida de Zaqueu. Nós bem conhecemos a história, um cobrador de impostos corrupto, que abusou da sua autoridade, que realmente tirou dinheiro indevido de muita gente. Ele, quando se converte ao Senhor Jesus Cristo, quando ele é transformado no seu coração, ele diz a Jesus, eu vou vender metade dos meus bens e dar aos pobres. E aqueles a quem eu fraudei, eu vou restituir 4 vezes mais do que a lei determinava. E o que é que Jesus diz? Que quem age assim, demonstra, quem age com essa preocupação, com essa honestidade, com essa solidariedade com os pobres, demonstra a sua conversão. Hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Quem são os filhos de Abraão e as filhas de Sara? São todos aqueles que andam nas pegadas que teve o nosso pai Abraão, as pegadas da fé. E quem tem uma fé verdadeira, uma fé salvadora, com seu coração regenerado e transformado, vai dar frutos, vai demonstrar, vai evidenciar isso, e certamente essa será uma das áreas onde isso vai acontecer. Mas aí então, seguindo um pouco adiante na história do Novo Testamento, nós vemos agora Jesus na sua glória e os apóstolos dando continuidade ao seu ministério. E novamente esse tema será retomado por Paulo, por Tiago, por Pedro e tantos outros apóstolos. Tiago, por exemplo, ele diz, se vós, contudo, observais a lei régia, a lei do reino, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem.
Veja que ele reitera, então, o ensino do Antigo Testamento, dizendo que a lei, aquilo que estava lá em Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é a lei do reino de Deus. Este é um mandamento que, na nossa teologia reformada, nós dizemos que faz parte da lei moral, a lei moral das Escrituras, que é eterna, que vale no Velho Testamento, vale no Novo, vale hoje e valerá na eternidade. A lei do reino de Deus, que é a lei do amor a Deus, que não é algo para se dizer só de boca, mas para se guardar e colocar em prática. Mas nós chegamos a este episódio, então, de Gálatas 2:10. E ali está, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Esse episódio é muito interessante. Paulo e Barnabé vão ao encontro do que Paulo chama, no texto lido, de os 3 pilares de Jerusalém. Aqueles que eram reputados como colunas da igreja primitiva na sede, no nascedouro da igreja cristã. E é interessante a ordem. Normalmente a gente canta aquela musiquinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho. Aqui está Tiago, Pedro e João. Mudou a ordem, porque não é o mesmo Tiago. Aquele Tiago do barquinho, né? Ele foi decapitado por Herodes. Esse aqui é o irmão de Jesus. E pela sua conversão, pelos dons que recebeu e pelo seu relacionamento com Jesus também, o nome dele vem na frente, indicando a sua liderança na igreja primitiva em Jerusalém, e vem ao encontro desses 3 grandes, 2 outros grandes nomes do cristianismo, para nós hoje isso fica muito claro, Paulo e Barnabé. E Paulo diz o seguinte: quando eu me encontrei com eles, eles não me acrescentaram nada, apesar de todo o status que eles tinham na igreja. Paulo não está desafiando a autoridade desses 3 de Jerusalém, mas ele está dizendo que naquela reunião que aconteceu, provavelmente havia ali um certo, não vou dizer estranhamento, mas uma tensão. Que evangelho Paulo anda pregando por aí? Porque ele se converteu e não veio aqui estudar com a gente, não veio aqui ser discipulado por nós, não veio aqui pegar a chancela do evangelho que ele prega. E ele diz na carta de Gálatas que ele não fez isso porque o evangelho que ele pregava, homem nenhum lhe ensinou. Ele recebeu isso mediante a revelação direta de Cristo ressuscitado, ou de Cristo glorificado. Jesus apareceu a Paulo e apresentou a ele essa mensagem que ele pregava. Então, quando os 5 se encontram ali, os 3 de Jerusalém não fazem nenhum reparo ao evangelho que Paulo pregava. Paulo, é isso mesmo. É só uma questão, então, de foco. Você vai focar nos gentios, nós vamos focar aqui nos judeus, mas esta é a mensagem, vá em paz, Deus o use e o abençoe. Mas Paulo disse que do alto da autoridade desses 3, eles fizeram uma recomendação a Paulo, que é essa que está aqui. Fizeram uma recomendação, e Paulo foi submisso, e ele foi obediente a essa recomendação. Paulo, enquanto você cumpre a grande comissão, não se esqueça de cumprir o grande mandamento. E Paulo disse, e eu obedeci. Se você abre 2 Coríntios 8:9, você vai ver lá Paulo promovendo campanhas semanais junto às igrejas da Macedônia para favorecer os pobres em Jerusalém. Então, veja só, meus irmãos, que extraordinário. Michael Horton, no seu livro, A Grande Comissão, ele diz que, como herdeiros do pacto em Cristo, recebemos 2 mandatos, a grande comissão e o grande mandamento: pregar o evangelho e amar a Deus e ao próximo. Não servir o próximo como que oferecendo uma cenoura para que ele se converta a Deus. Nós não fazemos obra social como isca para atrair as pessoas para o evangelho, para Jesus, nem para a igreja presbiteriana. Nós fazemos isso com amor verdadeiro, altruísta, desinteressado. Mesmo que a pessoa não se converta, é nosso dever amar ao próximo, como vimos nos escritos do Antigo Testamento, porque somos criados em imagem e semelhança de Deus, e esta é a lei do reino de Deus, eternamente, a mesma lei, a lei do amor a Deus e do amor ao próximo. E finalmente chegamos ao Apocalipse, meus irmãos. E ali no Apocalipse, aí sim, será a hora para nós nos esquecermos e não nos importarmos mais com os pobres, porque eles simplesmente não existirão. Nos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, retidão, não haverá mais desigualdades sociais, distúrbios sociais, pobreza, riqueza,
seremos todos herdeiros em Cristo, já somos de fato co-herdeiros em Cristo, e a nossa riqueza será o galardão que cada um de nós receberá. E ninguém saberá qual é o galardão do outro. Será uma coisa muito pessoal que Deus tem os seus meios de atribuir a cada um de nós. Nos novos céus e nova terra, Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Sempre haverá pobres na terra. Os pobres sempre estarão com vocês, até a Nova Jerusalém. Aí as primeiras coisas passaram, e há uma coisa que vai passar, é a pobreza. Lá não será mais hora para a gente se preocupar com isso, se lembrar disso, nem agir em relação a isso. Agora é o momento de nós fazermos isso. E eu tenho certeza que os irmãos aqui, como verdadeiros crentes, já têm feito isso. A igreja aqui já tem se importado com isso. Inclusive está no boletim de hoje um trabalho que a igreja faz com idosos, que é isso, são aqueles que são mais vulneráveis na sociedade. Nós, como cristãos, temos que estar atentos. Mas não custa perguntar se você, como um cristão verdadeiro, tem cumprido o seu dever satisfatoriamente de se lembrar dos pobres e efetivamente fazer algo em favor dos pobres. Nas suas orações, no seu interesse, no seu orçamento doméstico, você tem algo previsto para isso, para a obra missionária, para a assistência social. As suas atitudes e ações práticas têm demonstrado o seu zelo e o seu interesse com a questão da pobreza. E agora, neste contexto, meus irmãos, que eu quero apresentar aos irmãos uma alternativa. Não precisa ser a alternativa que eu vou apresentar aos amados aqui. Fique atento na sua família, no seu ambiente de trabalho, no seu bloco, no seu condomínio. Fique atento para perceber pessoas em condições precárias que você possa ajudar e que vale a pena aquela ajuda. É uma ajuda que vai fazer diferença, que vai realmente promover aquela pessoa a uma condição melhor. Porque, infelizmente, a gente não pode ajudar, não deve ajudar todo mundo que pede ajuda, porque tem muita gente pedindo ajuda que nós sabemos que não convém ajudar pelos destinos, né, que a pessoa vai dar aquele recurso. Mas eu gostaria, então, meus queridos, de apresentar aos irmãos um projeto social que está sendo realizado no Piauí. Mas antes de falar desse projeto social, deixa eu só conferir aqui o meu tempo, como é que está, ok? Eu quero dizer aos irmãos do que está sendo feito ali no Piauí, na questão da grande comissão. Vamos falar de evangelização no Piauí. São nossos irmãos, são brasileiros. E o Piauí é considerado o estado menos evangelizado da nossa federação. Você tem ali os dados de que 9% 10% do Piauí, arredondando, são evangélicos, enquanto que a média nacional são 22% de brasileiros considerados evangélicos. E a situação social naquele estado é muito precária. É o estado menos evangelizado e um dos estados mais pobres do nosso país. Teresina, que é a capital, portanto, uma cidade com melhores condições que o interior do Piauí, é a capital com mais baixo, ou com a maior vulnerabilidade social do Nordeste, de acordo com o índice, o chamado IVS, que mede o índice de vulnerabilidade social de uma região. E a Igreja Presbiteriana, meus queridos, está atuando nesta região por meio da Junta de Missões Nacionais. A Junta de Missões Nacionais está plantando igrejas no Piauí para que esses dados em relação à evangelização possam ser melhorados. Não sei se você sabe, reverendo Obedes Ferreira da Cunha Júnior é o pastor titular da IPN, da Igreja Presbiteriana Nacional. Ele está encerrando o seu pastorado no ano que vem na IPN e já assumiu como secretário executivo da Junta de Missões Nacionais. E ele tem estado envolvido com a plantação de igrejas no sul do Piauí através da IPN e agora através da Junta de Missões Nacionais. Nós temos várias igrejas sendo plantadas ali no sul do Piauí, mas uma das igrejas apoiadas pela nossa igreja é a Igreja Presbiteriana de Santa Luz. Na verdade, hoje ela é uma congregação da nossa igreja. Está aqui uma imagem dela, uma igreja que tem um templo
Parece bem pequenininho ali, mas na hora que você entra lá dentro, cabe bem ali umas 200 pessoas, se eu não estiver exagerando aqui na minha avaliação. Essa igreja nós herdamos da 4ª Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Eles não podiam mais continuar cuidando dessa igreja a 1.200 quilômetros daqui, 1.100 quilômetros. A IPN foi solicitada e abraçou essa causa, porque é o reino de Deus, não é, irmãos? Então, nós nos solidarizamos com todos aqueles que estejam promovendo o reino de Deus. O presbiteriano tem essa característica. E ali está o estado do Piauí, e ali naquela região onde se destaca ali Bom Jesus, próximo ali, estão sendo plantadas igrejas. Em Bom Jesus, Corrente, e também na cidade de Santa Luz. Nós queremos ajudar os irmãos presbiterianos, que hoje no Piauí todo, meus irmãos, são 750 presbiterianos, se tanto. Veja só, né? Quão poucos são espalhados em todo o estado, em poucas igrejas ali naquela região. E aqui nós temos uma imagem da cidade de Santa Luz, apenas para que os irmãos possam visualizar rapidamente, ou tentar, né, porque com a claridade fica difícil, e o projeto social em Santa Luz. O que é isso, meus irmãos? Esse é um projeto que visa promover dignidade e esperança, tanto social quanto espiritual. O IDH do Lago Sul aqui é o maior IDH do país. É o Índice de Desenvolvimento Humano, 0,9 e alguma coisa. O Distrito Federal tem o maior, é a unidade da federação com o maior IDH do Brasil. E a média do Brasil está ali, a média do Distrito Federal também está ali. Está dando para ler aí atrás, irmãos? Não? Então, Distrito Federal 0,8, Brasil 0,7 e Santa Luz 0,58. É considerado uma região de extrema pobreza. Se você pegar os milhares de municípios do Brasil, entre os 371 mais pobres do Brasil está a cidade de Santa Luz. E a Igreja Presbiteriana está sendo plantada lá, e um projeto social está sendo desenvolvido lá, o que nós chamamos carinhosamente de ponte social. O que é a ponte social, meus irmãos? São aqueles que estão no topo da pirâmide socioeconômica brasileira, no Distrito Federal, levando o evangelho e ajuda material a quem está em extrema pobreza espiritual e social no nosso país. Daí a ideia de ponte social, a ideia de movimento. E quem está nos ajudando nesse projeto é o Child Fund Brasil, Fundo para Crianças. Por que nós optamos por ir com eles e não irmos sozinhos? Porque a igreja evangélica, quando faz obra social, faz com muita boa vontade, com muito amor, mas com muito amadorismo. Acabamos facilmente, rapidamente, caindo para o assistencialismo, que é das cestas básicas. Nossa igreja tem esse trabalho aqui em Brasília, tem gente que precisa da cesta básica, tem que socorrer ali, mas no mês que vem ela vai precisar de novo, e no outro mês de novo. E se nada for feito, ela vai passar por anos dependendo do assistencialismo da igreja. O Child Fund Brasil veio como parceiro, eles são profissionais na área da assistência social, para nos impedir de fazermos assistencialismo e fazermos, de fato, transformação social. Esta ONG de liderança cristã, ela começou com líderes cristãos. No Brasil, ela é liderada por um presbiteriano, eu vou apresentá-lo rapidamente aqui, mas ela, pelo 2º ano consecutivo, é considerada uma das 100 melhores ONGs pelo Instituto DOAR, para se contribuir no nosso país. E este ano, com destaque, a melhor ONG para crianças e adolescentes para se doar. Então, uma ONG que tem uma grande credibilidade. Ela foi fundada em 1938, veja quanto tempo, está em 60 países e no Brasil há mais de meio século. E vocês, alguns aqui conhecem o seu diretor, que é o presbítero Gerson Pacheco, é o diretor nacional, porque ele foi membro desta igreja na década de 80, 90, salvo engano da minha parte. Então, alguns aqui conhecem o presbítero Gerson, um irmão querido. O irmão dele, Gilberto Pacheco, é presbítero na nossa igreja também, em disponibilidade, e coordena lá a nossa ponte social. E aqui você tem uma imagem da ONG em Santa Luz, uma tentativa de imagem, né, meus irmãos? Quem está mais atrás, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, tá? Então, pela fé,
acredite no que eu estou falando, aqui está a fachada da ONG, tem a placa ali, ASCAD significa Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente numa cidade de extrema pobreza. Estão ali na frente o pastor Obedes, o pastor Fábio Bezerra de Sobradinho, eu estou ali, o pastor Marcos Quaresma de Bom Jesus, onde está sendo plantada uma igreja, entre as muitas visitas que nós fizemos lá. E esse projeto é um projeto de transformação social. Isso é uma coisa muito linda, meus irmãos, porque, veja bem, nós não vamos dar dinheiro para eles ficarem eternamente dependentes de nós. Nós vamos dar recursos para que eles mesmos se organizem, eles já estão fazendo isso, se organizem, possam no futuro ter uma cooperativa, alguma fonte de renda para a cidade, a ponto de não mais dependerem nem do Child Fund, nem das igrejas que contribuem com esse projeto. E isso no horizonte de 16 anos, 2 anos de preparação, 12 anos de desenvolvimento e mais 2 anos, vamos dizer assim, de desmame dos patrocinadores, padrinhos, madrinhas e do Child Fund. E o que está sendo feito lá já há 5 anos? A nossa parceria com o Child Fund foi firmada em dezembro de 2013, já estamos há 5 anos nesse projeto. Nós temos ali atividades de avicultura, horta, esportes, educação financeira, artesanato, por enquanto. Quando nós fizemos a primeira viagem missionária da IPN no Brasil, fizemos para Santa Luz em 2006 e, de novo, em 2013. Já fizemos 2 viagens missionárias. A Quarta Igreja fazia viagens missionárias anualmente para lá, até que nos passou a responsabilidade da congregação. Sabe o que as autoridades, os pais, os educadores e a própria juventude reclamavam na cidade? Não há o que fazer aqui nessa cidade. Não há oportunidade de recreação, de desenvolvimento saudável. E o que uma juventude faz quando não há oportunidade? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, meus irmãos, eram drogas, prostituição, alcoolismo, acidentes de moto com adolescentes dirigindo sem habilitação, sem capacete. É uma situação que realmente, para nós, pode parecer sem importância, não ter recreação, não ter lazer, mas isso é um problema social muito sério. E hoje nós temos ali, isso aqui é dentro da ONG, as crianças com os educadores, aulas de artesanato acontecendo, bordado, pintura, recreação com as crianças. Elas têm hoje um ambiente seguro para se divertir. Eu estou só passando as imagens, porque não faz sentido eu detalhar, essa é impossível de ver. Aqui também você não está vendo, mas o que você veria são pintinhos. Esse é um projeto que tem impactado a cidade, meus irmãos. Os padrinhos enviam um recurso para o Child Fund, que repassa para a ASCAD, em Santa Luz. Essa ASCAD ela é uma ONG dirigida, presidida e organizada pelas famílias das crianças apadrinhadas. Veja que nós já estamos ensinando eles a terem autonomia. E eles, então, adquirem 20 pintinhos, ração, tela, e entregam para as famílias das crianças poderem ter um projeto, um galinheiro em casa. Isso visando suprir o problema da alimentação, área de extrema pobreza. Agora eles têm ovos para comer, têm galinha para comer, e uma galinha dessa, um pintinho desse, em 45 dias, chega a 4,5 kg e é vendido por R$45. É fonte de renda para as famílias. Nós soubemos de uma história de uma senhora que a vida inteira guardava as roupas da família num saco de lixo preto, aqueles sacos que a gente usa para pôr lixo. Ela punha a roupa no saco, fechava e punha no chão. Quando ela começou a ter o galinheiro, assim que as galinhas cresceram, ela vendeu algumas galinhas e comprou um guarda-roupa modesto para colocar as roupas da família. Então veja que é um trabalho que começa a mudar a realidade, porque não é uma cesta que ela vai precisar comer, é um capital que ela está criando no quintal dela para as suas necessidades. Aqui foi uma visita que fizemos, estamos sempre indo lá, acompanhando, em frente a um galinheiro, estão ali os padrinhos da nossa igreja, que foram lá agora recentemente, os funcionários do Child Fund, voluntários da ASCAD e a família, onde tem um galinheiro nota 10. Isso aqui é uma visita a um galinheiro mais modesto também, pequenininho. Está ali uma senhorinha
pobrinha com a sua criança no colo e lá atrás os seus pintinhos sendo criados. E do lado dela tem o técnico contratado pela Ascad para orientar todas as famílias de como criar galinhas e fazer a coisa funcionar. E uma coisa que agora chama muita atenção também é a integração da igreja em Santa Luz, que eu apresentei aos irmãos, com o projeto social. Muitas das atividades acontecem dentro da igreja. Você está vendo uma delas aí, recreação no quintal da igreja, vagamente você pode ter uma ideia, né, pela claridade. Artesanato com as mães das crianças acontecendo na igreja em Santa Luz. E aqui, pela fé, pode acreditar, está o evangelista nosso lá em Santa Luz, com uma multidão de crianças dentro da igreja. Tá? E aqui ele mostrando uma selfie, todas as crianças lá atrás, e fotos da escola dominical da Igreja Presbiteriana de Santa Luz, hoje com mais de 35 crianças que não frequentavam a igreja, agora frequentando a escola dominical em Santa Luz. Quero terminar, meus irmãos, ou terminando aqui, a trazer um desafio para os irmãos. Nós temos hoje 761 crianças apadrinhadas. Esse número é do dia 12, já aumentou do dia 12 para hoje. O alvo são 1.000 crianças sendo apadrinhadas na cidade, até a idade de 12 anos. E esse não é um dado fictício, teórico, não, são dados medidos por índices de condição de pobreza na cidade. Foram identificados que ali há mais de 1.000 crianças em situação de extrema pobreza. A Igreja Presbiteriana Nacional hoje tem quase 500 crianças que nós apadrinhamos lá. E as outras 250, arredondando aqui, 1/3, são outras igrejas, principalmente presbiterianas, que estão nos apoiando. A Igreja de Formosa, a igreja nesse projeto, a Igreja de Formosa, a Igreja de Águas Claras, a Igreja do Jardim Botânico e outras igrejas que eu não vou lembrar aqui agora quais são, estão apoiando no apadrinhamento de crianças. Para poderem desfrutar desse momento maravilhoso que nós desfrutamos quando levamos 10 padrinhos, ali estão os padrinhos da IPN com seus afiliados na cidade de Santa Luz agora no começo de novembro. Nós queremos dar oportunidade das famílias das igrejas presbiterianas apadrinharem essas crianças e poderem mandar cartinhas, orarem por elas, mandar bíblias de presente, evangelizarem essas crianças remotamente, enquanto lá na cidade a igreja vai evangelizando localmente, reforçando mutuamente, padrinhos e igreja local, a nossa responsabilidade com a grande comissão, mas também com o grande mandamento, dando condições melhores para essas crianças e suas famílias. O número que está ali é o número 750. Foi essa família que, domingo passado, apadrinhou a criança de número 750. Hoje nós temos ainda 89 crianças que não foram apadrinhadas, não chega a 1.000 ainda, porque elas não estão todas cadastradas. Nós temos 850 crianças cadastradas para apadrinhamento, faltam ainda 89 para serem apadrinhadas. E nós queríamos trazer esse desafio, então, para os nossos irmãos aqui da Igreja de Brasília. Por apenas R$ 57,00 por mês, nós estamos mudando a história daquela cidade. Lá você vai ver um vídeo agora que você vai perceber a alegria que hoje há ali, a oportunidade de recreação, o investimento espiritual que está sendo feito ali, a partir dessa contribuição. É tão simples, é uma pizza que a gente come ou deixa de comer durante o mês, é o suficiente para isso. Vocês podem ter mais informações no site da IPN, ipn.org.br/ponte social. Se quiserem mais detalhes, acesse o nosso aplicativo da IPN, é o mesmo aplicativo aqui da igreja, só que vamos dizer, na marca da IPN, e vocês vão ter lá na área de publicações muitas informações sobre esse projeto. Você pode acessar o site, telefonar para Belo Horizonte no 0300 ou falar com a Rosa Helena nesse telefone. Vou pedir licença, Rosa, pode ficar em pé, por favor? Está ali a Rosa, tá? Ela é funcionária do Child Fund, membro da nossa igreja, responsável por essa interlocução da igreja com o Child Fund. E nós temos uma equipe que vocês viram aqui, são quase 25 pessoas, membros da igreja, que estão empolgados, divulgando isso na igreja. Temos um casal aqui com a gente, vou pedir William e Isis para ficar em pé também, por favor. Os 3 vão estar ali na saída para dar mais informações. Caso você queira fazer o apadrinhamento,
você pode também procurá-los, eles estão totalmente preparados para orientá-los. Meus irmãos, essa é a aplicação prática de uma mensagem. Geralmente a gente ouve uma mensagem e fica se perguntando, né, como é que eu vou colocar isso em prática? Hoje nós não vamos deixar dúvida para você de como colocar em prática essa mensagem. Seja apoiando a ponte social ou alguma outra maneira, lembre-se dos pobres, este é o ensino da palavra do Senhor. Lá fora você vai ter uma fichinha como essa, com a foto da criança, os dados dela, uma historiazinha sobre ela, e você pode escolher a sua criança, e a partir de agora você vai ser o padrinho ou a madrinha dela, e ela será o seu afilhado. Quando fomos agora em novembro, nós soubemos de famílias que têm no porta-retrato, no centro das fotos da família, está lá a foto do padrinho ou da madrinha. Tamanha importância que eles dão para quem são os seus padrinhos e madrinhas. Então vamos tentar assistir. Esse aqui é o céu de Santa Luz, viu, gente? Fotografado agora em novembro. Vamos ver então se o vídeo sai direitinho? Vamos ver. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós te somos eternamente gratos por tão grande amor que o Senhor dedicou a nós quando enviou o seu Filho para redimir-nos, ó Deus, não só nossa alma, mas nosso corpo, nossa condição. Obrigado pela obra completa de Jesus em favor de nós, como seres completos que somos. Muito obrigado, porque nós ansiamos por viver num mundo de justiça, Senhor, num mundo de amor, de igualdade. E Maranata, vem, Senhor Jesus, porque ansiamos por isso, mas ansiamos mais do que isso, ansiamos pela comunhão e pela presença do Senhor face a face com cada um de nós. E enquanto o teu reino não vem por completo, não se consuma entre nós, ó Deus, pedimos que nos dê a sabedoria e o desprendimento para fazer os valores do teu reino, de amor, de igualdade, de justiça, Senhor, gradativamente irem sendo implantados na nossa sociedade, pelo menos no que nos compete como bom trigo que o Senhor semeou no campo que é o mundo. Abençoa de uma forma especial, nós te pedimos, a cidade de Santa Luz, as crianças e famílias ali em extrema pobreza, Senhor. Oramos para que elas conheçam essa riqueza espiritual, mas que possam também receber da nossa parte a demonstração prática, não só de boca, mas de fato e de verdade, do nosso amor cristão para com elas. Oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor sensibilize esta igreja e outras igrejas, ó Deus, presbiterianas no Distrito Federal e no nosso país, para que possamos ombrear, ó Deus, lado a lado, em iniciativas como esta. Oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastores, muito obrigado pela oportunidade de trazer essa palavra aos irmãos e aos irmãos. Muito obrigado pelo carinho de sempre, pela atenção, que o Senhor possa abençoá-los. Amém.